Ouça o testemunho de uma de nossas ouvintes. Gostaria de compartilhar que o curso Design Divino tem sido um divisor de águas para mim. Eu sabia um pouco sobre o feminismo e sua influência, mas posso dizer que não percebi a profundidade dessa influência. Tenho mudado e meu esposo me falou que viu mudanças em mim. Quero ser uma mulher conforme a vontade do Senhor e creio que Ele mesmo me direcionou até vocês. Muito obrigada por estarem disponíveis para servir a outras mulheres, ensinar, passar adiante aquilo que o Senhor já ensinou a vocês. Minha palavra é de gratidão. O Ministério Aviva Nossos Corações é mantido através de doações de ouvintes como você, que são abençoadas e que desejam que mais e mais mulheres sejam alcançadas com a verdade da Palavra de Deus. Visite nosso site para informações de como fazer doações, avivanossoscorações.com. Aqui vai uma pergunta de curiosidade bíblica. Quem foi a pessoa que viveu mais tempo? Se você respondeu Matusalém, acertou. Nancy DeMoss Wolgemuth diz que os 969 anos de Matusalém são um exemplo da grande misericórdia de Deus. Cada dia da vida de Matusalém foi mais um dia de graça, mais um dia em que Deus adiou seu julgamento sobre esse mundo perverso e corrupto, mais uma oportunidade para as pessoas se arrependerem. Bem-vinda ao podcast Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Estamos continuando nossa série sobre a vida de Enoque. Já vimos que Enoque andava com Deus em uma época em que poucas pessoas ao seu redor eram tementes a Deus. Ele acreditava em Deus quando a maioria ao seu redor não acreditava. E ele agradava a Deus enquanto a maioria das pessoas em sua época vivia para agradar a si mesmas. Parece familiar, né? Mas é possível agradar a Deus, andar com Deus, confiar e crer nele, mesmo em um mundo como esse. Enoque fez tudo isso pela fé. Ele agradou a Deus pela fé e andou com Deus pela fé. Amanhã, no último dia desta série, vamos ver o final incomum da vida terrena de Enoque. Mas hoje, gostaria de focar no ministério e na mensagem de Enoque. Já vimos que ele andava com Deus. Quando andamos com alguém, inclusive com Deus, aprendemos o que está no coração dessa pessoa, porque conversamos, passamos tempo juntos e nos conectamos. E ao andar com Enoque, Deus revelou seus planos e propósitos ao seu amigo que acreditou no que Deus lhe contou. A primeira pista disso está em Gênesis 5, onde parece que Deus revelou algo a Enoque quando seu primeiro filho, Matusalém, nasceu. E essa revelação de Deus mudou o curso da vida de Enoque, e ele quis que aquilo que ele aprendeu de Deus fosse representado no nome de seu filho. Vamos ler Gênesis 5, 21 a 23. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e, depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. O que sabemos é que a corrupção e a maldade estavam se espalhando cada vez mais no mundo de Enoque. Vemos no próximo capítulo de Gênesis, já lemos sobre isso antes, Gênesis 6, 5, o versículo que nos leva à história do dilúvio. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Vemos que a terra estava ficando cada vez mais perversa. Enoque tinha que estar ciente disso. Ele estava vivendo nesse mundo. Não estava em um mosteiro, ele vivia no mundo. Ele tinha uma esposa, filhos, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. E ele via essa maldade.
Mas, enquanto andava com Deus, ele viu o quanto isso entristecia o coração de Deus. E Deus começou a revelar alguns de seus planos. Não sabemos o quanto Deus revelou a ele, mas Enoque parecia saber que o julgamento viria após a morte de seu primogênito. Por isso, ele deu ao seu filho o nome de Matusalém. E o que isso tem a ver com Deus enviar julgamento? Matusalém significa: quando ele morrer, será enviado, ou sua morte trará isso. Haveria um julgamento catastrófico quando Matusalém morresse. Cada dia que o filho de Enoque viveu foi mais um dia de graça, mais um dia em que Deus adiou seu julgamento sobre esse mundo perverso e corrupto. Mais uma oportunidade para se arrependerem. E quanto tempo Matusalém viveu? 969 anos. Mais tempo do que qualquer pessoa antes ou depois dele. Deu quase 1000 anos para que essa civilização corrupta se arrependesse e cresce em Deus. Você acha que Deus é longânimo? Acha que Deus é paciente? As pessoas dizem: por que Deus permite coisas ruins? Por que Ele traz esses desastres naturais? E as pessoas dizem que é Deus quem traz essas coisas ruins ao mundo. Pense em quanto tempo Deus esperou pacientemente, enquanto as pessoas o desafiavam, rejeitavam, negavam, resistiam à sua palavra e se rebelavam contra Ele. Quase 1 milênio. 1000 anos. Deus esperou e esperou, pois Ele não quer que ninguém pereça, mas quer que todos se arrependam. E como o nome dele indicava, Matusalém morreu no mesmo ano em que o dilúvio aconteceu. Quando ele morrer, será enviado. O livro de Judas, no Novo Testamento, nos conta um pouco mais sobre a vida e o ministério de Enoque. Se for possível, abra sua Bíblia no livro de Judas. É um livrinho curto, logo antes do Apocalipse. Na minha Bíblia, ele ocupa apenas uma página. Judas tem só um capítulo e 25 versículos. É um dos livros mais curtos da Bíblia. Um dia eu gostaria muito de fazer uma série inteira sobre o livro de Judas, mas hoje vou focar só sobre Enoque no livro de Judas. Deus revelou a Enoque que outro julgamento viria quando a medida da ira de Deus contra o pecado estivesse cheia. O dilúvio que viria após a morte do filho de Enoque, Matusalém, era apenas um prelúdio para o julgamento final. Era uma imagem, um alerta sobre esse julgamento catastrófico que ainda virá. E após esse julgamento final, não haverá mais oportunidades para arrependimento. Ao longo do livro de Judas, vemos versículos que descrevem pecadores não arrependidos, mesmo entre aqueles que se dizem cristãos. Por exemplo, veja o versículo 4. Pois certos indivíduos se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Versículo 8. Do mesmo modo também, esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Versículo 10. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Versículos 12 e 13. Esses são como rocha submersa nas festas de fraternidade que vocês fazem. Eles vão à igreja conosco, participam das refeições comunitárias, mas não conseguimos perceber o perigo, pois são como rochas escondidas sob a superfície. Eles participam sem temor. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz.
São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão, para sempre. Agora os versículos 14 e 15. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízos contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Essa profecia de Enoque não é mencionada em lugar nenhum do Antigo Testamento. Não a encontramos no livro de Gênesis, que nos fala o pouco que sabemos sobre a vida de Enoque. Essa citação do livro de Judas é, na verdade, uma citação do livro apócrifo de Enoque. Apócrifo, ele foi escrito no 1º ou 2º século depois de Cristo. Os judeus devotos do período do Novo Testamento o conheciam bem, mas ele nunca foi aceito pela igreja como inspirado, por isso ele não está na nossa Bíblia. Mas, sob a inspiração do Espírito Santo, Judas, o autor desse livro do Novo Testamento, que é inspirado, foi movido a incluir essa citação do livro apócrifo de Enoque, que não é inspirado. Assim, milhares de anos antes de Cristo vir à Terra, Deus deu a Enoque uma visão do que conhecemos como a segunda vinda de Cristo, antes mesmo dele vir pela primeira vez. E ao ter essa visão, Enoque alertou a sua geração. Ele disse: Eis que o Senhor vem. Não é a primeira vinda de Cristo. Pela descrição, podemos perceber que não se trata da primeira vinda. Hoje, podemos classificá-la como uma profecia sobre a segunda vinda de Cristo. E diz que ele virá acompanhado e auxiliado por milhares de seus santos. Muitos deles, miríades de anjos ou santos. As Escrituras se referem aos santos e anjos como santos. Pode ser um ou outro ou ambos. Sabemos que tanto os anjos quanto os santos estarão envolvidos com Cristo no julgamento final. E Judas nos diz que ele virá com seus santos e anjos para exercer juízo. O juízo divino e eterno está chegando para um mundo que não se arrepende. Não é uma questão de se, mas de quando. A palavra juízo no grego é krisis. Lembra? Crise? Será uma grande crise. Essa palavra significa uma separação, uma decisão, especialmente sobre o que é certo e errado. Haverá um julgamento que distinguirá entre aqueles que são justos, porque estão em Cristo, e aqueles que são injustos, porque estão na carne, não em Cristo. Jesus está vindo. Ele será acompanhado por seus santos, dezenas de milhares deles, para executar o julgamento. E esse julgamento será merecido e justo. Quantas vezes vemos a palavra ímpios nesse versículo do livro de Judas? 3, para ser exata. Para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios, pecadores, proferiram contra ele. Quando você vê palavras ou frases repetidas em um versículo ou passagem das Escrituras, pare e preste atenção. Significa alguma coisa, está ali para enfatizar. Esses são pecadores ímpios. Seus corações, seu caráter, suas ações, suas inclinações, eles cometem muitas obras ímpias, de maneira muito ímpia, dizem coisas duras contra o Senhor. Não há dúvida de que essas pessoas estão endurecidas em sua impiedade. E assim, temos Enoque, vivendo em uma era ímpia, pregando para a sua própria geração e para gerações futuras, confrontando a impiedade.
Ele não tem medo de confrontar os seus conterrâneos, ele é direto, ele não suaviza a mensagem. Ele não diminui o padrão de santidade de Deus ao falar sobre os corações, as obras e as palavras dos pecadores ímpios. Você acha que foi fácil, na época dele, chamar o pecado de pecado? Chamar a impiedade de impiedade? Responsabilizar as pessoas por suas palavras, ações e corações? Não era fácil naquela época e não é fácil hoje. Nós não podemos proclamar essas verdades sobre o justo e merecido julgamento de Deus, como se nós mesmas não merecêssemos esse julgamento, porque merecemos. Pois nós também somos pecadoras ímpias, que merecem a ira de Deus tanto quanto qualquer outro pecador que já viveu. Mas pela misericórdia e graça de Cristo, fomos resgatadas da incredulidade. Recebemos graça para acreditar, para nos arrepender dos nossos pecados, para crer no Evangelho, e agora estamos em Cristo. Saímos das trevas para a luz. Nascemos de novo no reino de Deus, saindo do reino dessa era presente. Merecíamos o julgamento e a ira de Deus, mas Ele nos mostrou sua misericórdia. Mas aqueles que não recebem a sua misericórdia, que não recebem sua graça, que se recusam a se arrepender, esses estarão sujeitos ao eterno e justo julgamento e ira de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Tessalonicenses capítulo 1, ao falar sobre a segunda vinda, em termos semelhantes ao que lemos no livro de Judas. Ele diz em 2 Tessalonicenses, versículos 7 a 10, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Juízo e salvação, esses dois temas, correm em linhas paralelas nas Escrituras. Para aqueles que creram no Evangelho e se arrependeram dos seus pecados, há salvação. E o dia do retorno de Cristo é um dia de grande alegria, pois sabem que estão seguros em Cristo, estão cobertos com sua justiça. Mas para aqueles que não creram, que não se arrependeram, que não se voltaram de si mesmos para Cristo, haverá esse temível julgamento, cheio de fogo e da ira de Deus. Enquanto Enoque andava com Deus, Deus revelou seus planos, talvez não em grandes detalhes, mas o suficiente para que, no livro de Judas, esteja registrado que Enoque profetizou, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram. Como ele teve esse entendimento? Não conseguimos entender o futuro e os caminhos de Deus de outra forma senão andando com Ele, passando o tempo com Ele, mergulhando em Sua palavra, se saturando nela. É aí que aprendemos qual é a nossa mensagem para a nossa geração. É onde descobrimos o coração de Deus, os planos dele, o que está por vir. E é assim que podemos dizer com confiança: o julgamento de Deus está chegando. Cristo está voltando. Ele virá com seus anjos, em fogo e vingança destruirá aqueles que não creram nele e dará descanso eterno e paz para aqueles que colocaram sua fé nele. Como é que eu sei disso? Eu não posso ver, então como é que eu posso saber? É porque eu ando com Deus e em sua palavra. É assim que podemos saber. Não precisamos ser missionárias ou seminaristas, mas é necessário que andemos com Deus à luz da palavra dele e que a sua glória ilumine o nosso caminho.
E depois de receber essa revelação, Enoque não guardou isso só para ele. Ele acreditou no que Deus disse. E ao saber desse julgamento horrível, definitivo e eterno, o que ele fez? Ele avisou as pessoas sobre o julgamento que viria, tanto o julgamento próximo do dilúvio, que aconteceria no ano em que seu filho Matusalém morresse, quanto o julgamento final, na segunda vinda de Cristo. Na sua misericórdia, Deus envia pregadores, mensageiros, vizinhos, amigas, membros da família, para confrontar as pessoas com seus pecados, para avisá-las sobre o julgamento que está por vir e para dar a elas a oportunidade de se arrependerem. Enoque foi um desses mensageiros. Ele não viveu para ver a realização dessas profecias, nem o dilúvio, nem a segunda vinda de Cristo, mas ele sabia que isso viria. Como ele sabia disso? Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Deus mostrou a ele. Ele acreditou. É importante lembrar que a vida de Enoque, estamos olhando aqui para um pontinho na linha da história humana aqui, mas a vida dele, esse pequeno ponto, fazia parte de uma história de redenção muito maior, que Deus estava escrevendo, que se estendia de geração em geração. Isso também é verdade para nossas vidas. Somos uma pequena passagem na Terra, mas nossas vidas fazem parte de uma história redentora muito maior que Deus está escrevendo. E podemos testemunhar isso ao ler essas genealogias. Voltando a Gênesis capítulo 5, versículo 25. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Esse é outro Lameque, não aquele que lemos antes em Gênesis 4. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé. Noé era bisneto de Enoque, nascido cerca de 70 anos depois que Enoque foi levado para o céu, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. No julgamento, Deus está enviando salvação. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cão e Jafé. As Escrituras nos dizem em 2 Pedro 2, versículo 5, que Noé foi um pregador da justiça. Enoque profetizou sobre o julgamento que viria. Quando Noé nasceu e Deus mostrou a ele que o julgamento estava chegando, ele se tornou um pregador da justiça. Talvez você esteja tentando compartilhar o caminho de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus com as pessoas ao seu redor. E talvez sinta que ninguém está ouvindo. Ouça, você é uma pessoa em uma longa linha e Deus tem outras pessoas. Deus levantará outras. Não depende tudo de nós. Na verdade, nada depende de nós, tudo depende de Deus. Nossas vidas são apenas uma pequena parte em uma grande história redentora que Deus está escrevendo. Assim, até o dilúvio, por meio da vida de Enoque, depois por meio da vida de Noé, e talvez de outros que nem conhecemos, até o dilúvio, Deus estava avisando as pessoas para que se arrependessem e fossem salvas. Enquanto você tem entes queridos, amigos ou amigas que não conhecem a Cristo, que o negam, que o rejeitam, não pare de orar para que Deus coloque pregadores da justiça na vida delas. Pessoas que falem a verdade com amor, com graça, com humildade.
Pessoas que dizem: eu não sou melhor do que você, eu mereço o julgamento e a ira de Deus, mas Ele me mostrou misericórdia e Ele também vai mostrar misericórdia a você. Deus nos revelou em Sua palavra o que vai acontecer com os pecadores não arrependidos no final dos tempos. Em 2 Tessalonicenses 1, 8-9, lemos que os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Se você está ouvindo esse podcast e não conhece a Deus, e não obedece ao Evangelho do Senhor Jesus, você está no seu caminho, não no caminho dele. Se você não se arrepender do seu pecado, se não colocar a sua fé em Cristo para ser salva, você sofrerá a punição da destruição eterna, longe da presença do Senhor. Eu não sei como dizer isso de forma mais clara. Essas não são minhas palavras, são as palavras das Escrituras. E você pode dizer: eu conheço a Deus, eu obedeci ao Evangelho, me arrependi dos meus pecados, sou uma de suas santas, uma das escolhidas, eu faço parte do seu povo, do povo de Deus. Se você realmente é, então aquele dia, tão assustador como é, não trará medo ou pavor para você. Quando ele voltar, você o glorificará e ficará maravilhada com ele. É isso que lemos em 2 Tessalonicenses 1. Ele será glorificado por seus santos e admirado entre todos os que creem. Lembramos que Deus é misericordioso. Seu julgamento não é imediato. 2 Pedro 3,9 fala sobre a segunda vinda de Cristo e diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Todos aqueles anos de Enoque, até o dilúvio, e o mundo ficando cada vez mais perverso, mais depravado, mais corrupto, por que Deus não julga? Porque Deus odeia julgar. Ele não corre atrás disso. O Senhor não retarda a sua promessa, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Assim como cada dia da vida de Matusalém, por 969 anos, era mais um dia de graça, mais uma chance de se arrepender antes que o dilúvio chegasse, cada dia antes do julgamento final é mais um dia de graça para este mundo, mais um dia com a oportunidade de se arrepender antes que seja eternamente tarde demais. Portanto, o chamado de Deus para os pecadores hoje, que não conhecem a Deus, que não obedeceram ao Evangelho de Cristo, é: arrependam-se, creiam no Evangelho, deixem seu eu de lado, creiam em Cristo, procurem nele a redenção, a salvação, a misericórdia e a graça. E um lembrete para nós que sabemos que seremos poupadas do julgamento de Deus porque estamos em Cristo. Não porque somos melhores do que ninguém, mas porque estamos em Cristo. Somos chamadas a avisar os pecadores sobre o julgamento que se aproxima. Devemos chamá-los ao arrependimento e à fé no Evangelho, fazendo isso com oração, humildade, amor e graça, mas de forma clara. Se realmente acreditarmos nessa mensagem, na palavra de Deus sobre tudo isso, isso impactará a maneira como interagimos com as pessoas ao nosso redor que não conhecem a Deus e não acreditam no Evangelho. Se realmente acreditarmos no julgamento eterno. Ao andarmos com Deus, saberemos o que está no coração dele, o que está em sua palavra. Nos alegraremos com a salvação que Deus nos deu e avisaremos aqueles que precisam ser poupados do seu julgamento. Gostaria de enfatizar que pastores, pregadores e cristãos como nós, que nunca alertam as pessoas para escapar do julgamento que se aproxima de Deus, não estão realmente amando
Nos últimos 100 anos ou mais, e provavelmente muito antes disso, tem havido esse tipo de mentalidade no púlpito e fora dele de pregue apenas sobre o amor de Deus, pregue apenas sobre o amor de Deus, pregue apenas sobre a graça de Deus, não pregue sobre pecado, não pregue sobre julgamento. Ouça, se nós, os que pregam nos púlpitos, nunca avisarmos as pessoas que o julgamento divino por nossa impiedade se aproxima, estaremos faltando com compaixão. Estamos falhando em entregar toda a verdade da palavra de Deus. Não haverá sangue em nossas mãos no juízo final se não proclamarmos a verdade que Deus nos mostrou em Sua palavra para aqueles que desesperadamente precisam ouvir? Uau! Uma advertência importante de Nancy DeMoss Wolgemuth aqui no Aviva Nossos Corações. Ela vai voltar para orar em 1 minuto. Essa mensagem sobre andar pela fé faz parte da série chamada Caminhando com Deus, a vida de Enoque. Se você perdeu algum episódio, pode acessar nosso site avivanossoscorações.com para ouvi-lo ou ler a transcrição. Você sabia que existem 2 personagens na Bíblia que nunca morreram fisicamente? Nancy diz que suas vidas trazem esperança para todos que conhecem Jesus. Descubra mais amanhã no Aviva Nossos Corações. Vamos ouvir Nancy encerrar o programa de hoje com uma oração. Ó Senhor, obrigada por este homem Enoque, que andou contigo, que acreditou em ti, que te agradou e que profetizou para a sua geração a verdade sobre o julgamento que está por vir. Ensina-nos o que isso significa e como isso se aplica a nós no nosso mundo, nos nossos dias. Faça de nós mensageiras fiéis da verdade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.